Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Não. Vasco perdeu de novo dentro de casa, 3-2 para o Corinthians, e o torcedor tá na bronca com o trabalho do Diniz, com o time, com o presidente, não tá satisfeito, né? Porque muita gente acredita até que o Vasco vai brigar pelo rebaixamento. Eu vou trazer a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz inteirinha para você tirar as suas conclusões. Aqui quem dá opinião é você. Então, vamos lá, vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. Além da sua avaliação da partida, você poderia explicar em detalhe, principalmente no segundo tempo, o improviso de um ponta, né, como volante, no caso do Nuno, e um atacante como meia, que foi o caso do GB. Qual foi o motivo, tendo o Cauã Barros ainda, após o gol de empate do Vasco, poderia buscar uma reação? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu vou responder pelo final. Faz a pergunta de novo, que eu não entendi. A avaliação do jogo e a avaliação dos jogadores improvisados, né? O Nuno como volante, o GB também como meia. Os detalhes. Mas você falou para... Entendi. Então, vou começar pela segunda, da questão da improvisação. Na questão da improvisação, o Nuno, ele jogou algumas partidas de ponta, mas o Nuno não tem característica de ponta. Como o Garré não tem característica de ponta. São jogadores que jogam muito mais por dentro do que pela ponta. Não são jogadores de velocidade, não são jogadores de drible, não são jogadores rápidos, são jogadores que têm uma boa condição técnica e têm um jogo de aproximação. Pelo menos assim que eu enxergo o Nuno, ele pode jogar de ponta, mas vindo jogar por dentro, como ele tem feito comigo constantemente. Em algumas situações ele fica na ponta aberto. Mas ele joga, como ele jogou contra o Santos, meio de falso 9, jogando perto da bola. Então, eu não acho que foi uma improvisação. Eu acho que o Nuno ele pode jogar de 8, ele pode jogar de 10, ele pode jogar aberto, mas o jeito dele jogar não modifica. E a gente precisava ganhar o jogo, empatar e ganhar o jogo. Então, a gente empatou o jogo com essa mudança. O Nuno de 8 passou a render mais do que ele estava jogando no começo do jogo. Mas ficou mais participativo. E o Cauã Barros é um jogador que joga mais de 5 do que de 8. Depois ele entrou no lugar do Jair. Então, se a gente quer ganhar o jogo, a modificação ela tem total justificativa. Então, não é questão de só improvisação. Talvez se ele não fizesse, se tivesse colocado o Cauã, a tua pergunta ia ser, mas você precisava empatar o jogo e virar, e você bota um volante com característica defensiva para tentar, provavelmente seria isso. Então, toda hora falando com vocês, eu não vou fugir dessa responsabilidade do jogo, muito pelo contrário. Fazendo a avaliação do jogo, eu vou fazer um recorte um pouco maior. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite, e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as duas partidas que a gente fez, que foram as duas piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. E o Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida. Em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. A gente não mereceu vencer o jogo. Contra o Grêmio nós merecemos vencer, contra o Vale merecemos vencer, contra o Bragantino merecemos vencer, e hoje a gente mereceu perder o jogo como a gente mereceu perder em Caxias. Diniz, boa noite, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Diniz, nos últimos 15 jogos, o Vasco só não tomou gols, né? Em 3, diante da equipe do Melgar em São Januário, CSA em Maceió e diante da equipe do Santos no Morumbi. O sistema defensivo do Vasco, eu acho que vem falhando muito. E nesses dois últimos jogos, a dificuldade de não ter o PH na lateral direita, isso atrapalhou muito o sistema defensivo? Boa noite. Não acho que foi porque o PH não jogou. Como você mesmo disse, a gente tomou gol nos outros jogos com o PH jogando.
Então não foi isso. O sistema defensivo é o sistema defensivo. Jogar de que a gente joga com a linha mais alta, o sistema defensivo começa lá na frente, os dois atacantes. Hoje o primeiro gol a gente falha 1, 2, 3 vezes para poder tomar o gol, o sistema todo. A gente não pressiona a bola, a gente não fecha o centro, a gente toma uma bola longa, aí vai cruzar, a gente não preenche a área. Então, um monte de falha. Não é uma falha assim. Falar assim, de repente, que o Hugo Moura está jogando de improvisado, de zagueiro, que, na minha opinião, o Hugo Moura jogou bem todos os jogos. Se pegar uma avaliação dos zagueiros, condição geral, o que ele entrega na saída de jogo, o que ele entrega na marcação, ele não falha na marcação, entrega muita saída, tem bola longa, tem passe, tem condução. Então, o Hugo Moura ali é um acerto. O sistema defensivo está falho, mas o Hugo Moura é um acerto. A gente falhou muitas coisas para tomar o primeiro e o segundo gol, e o terceiro também, que foi uma bola parada, que a gente sabia, a hora que a gente estava com o time mais alto, que o GB já tinha entrado, o VG já tinha entrado, e a gente não tinha sofrido com a bola parada, tomamos um gol quando a gente estava com o time mais alto em campo. Então, não é por conta do PH que a gente sofreu 2 gols em Caxias e 3 gols hoje. Diniz, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Você sempre falou que o objetivo maior é o desempenho e que os resultados são consequência de um bom desempenho. Até os jogos anteriores antes do Santos, você falou aqui, e era como um acordo, que o Vasco estava desempenhando bem e que os resultados não estavam refletindo esse desempenho. Você acabou de dizer que o jogo de hoje e o jogo anterior foram os 2 piores sob seu comando, ou seja, um desempenho bem abaixo. Com a situação do Vasco cada vez mais delicada no Campeonato Brasileiro, você pensa em, de alguma forma, abrir mão de alguma convicção, mudar alguma coisa em relação ao seu estilo de jogar, já que o desempenho não está mais vindo, e focar mais no resultado diante do aproveitamento em números ruins que você vem tendo? Obrigado. Então, isso é uma coisa assim, que a gente tem que... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no 6-0 do Santos. Para mim, isso não muda. Você está falando assim, eu vou estar desfocado do desempenho para poder ter resultado. Não tem conexão isso, não tem lógica nenhuma. A gente tem que desempenhar bem. O time jogou mal e perdeu. As duas coisas. Se o time tivesse tido desempenho, provavelmente teria vencido o jogo, teria empatado, tanto em Caxias como hoje. E não dá para a gente pegar um recorte de uma semana, em 7 dias, e achar que está tudo errado. Porque não está tudo errado. Teve muito errado na quarta-feira e teve muito errado hoje. E eu sou o responsável máximo por essas duas coisas. Porque se o jogador está faltando alguma coisa, o comando tem que dar conta disso. Mas não tem como falar assim para você, então, focar no resultado, é uma conversa meio que não tem lógica. Eu gostaria que vocês, assim, entendessem isso um pouco melhor. Como é que eu vou focar no resultado sem focar no desempenho? Então, assim, para eu ter resultado, eu vou jogar pior. Aí eu vou ter resultado. Pô, a chance de eu ter piores resultados. A gente teve resultado ruim porque a gente jogou mal os 2 jogos. Então, o desempenho foi ruim e a gente nunca esteve próximo de ganhar. Se a gente tivesse, então, no fundo, a gente tem que voltar a desempenhar bem. Essa é a convicção. A gente tem que jogar bem e marcar bem. A gente não estava só jogando bem, a gente estava oferecendo pouco chute para o adversário, pouca chance clara. Nesses 2 jogos, contra o Juventude não teve muita chance, nem o Corinthians também teve muita chance clara, mas de qualquer forma, eles tiveram mais do que a gente, jogaram melhor que a gente, tanto o Juventude quanto o Corinthians. Boa noite, Diniz, Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Vou te fazer uma pergunta como torcedor de arquibancada, que eu estava descendo ali, o pessoal vem aí falando. Você falou que não é para pegar o recorte do jogo contra o Santos, entendo, mas tenta entender também o lado do torcedor, que esse time vem sofrendo com essas situações, não é de hoje. Claro que não é culpa sua. Vasco todo ano brigando por sair dessa zona de confusão. Até agora há pouco, acho que o Juventude estava ganhando, estamos voltando. Empatou, menos mal. Mas acho que iguala, né? Estamos ali. O que fazer? Você falou que a responsabilidade também é sua. O que você pretende fazer para tirar o Vasco disso? Que é o que o torcedor quer saber hoje, com um jogo importante quarta-feira pela Copa do Brasil. Não, e o torcedor está certo de tudo. Está certo de vaiar, está certo de me xingar, está certo de extravasar. Mano, do mesmo jeito que teve certo de extravasar positivamente contra o Santos, hoje a gente quer o quê? O time quer jogar assim, o quê? Quer aplauso da torcida? Jogar mal, perder o jogo. Contra o Bragantino a gente não foi vaiado. Perdemos 2-0. O time se entregou, o time foi, lutou, e a bola não entrava, e chuta, e cruza daqui, cruza de lá, e tenta. Hoje, o time foi digno de vaia. E tem que ser vaiado. O que fazer é trabalhar muito e voltar a fazer as coisas que a gente estava fazendo. Quer jogar bem, quer marcar bem, quer produzir chance de gol.
Volta a saber que o time tem que jogar de uma maneira muito coesa. Esse é o maior trunfo do Vasco. Em todas as fases do jogo, o time está próximo, não só próximo, de maneira perto, aí próximo junto em termos de pensamento, de conexão, para a gente poder fazer as coisas que a gente vinha fazendo e os resultados voltarem a acontecer. Boa noite, Diniz. Cauê Rodrigues, Colina 1927. Diniz, os outros anos que o Vasco estava brigando para não cair, o Vasco tinha um diferencial de vencer em São Januário. Nessa temporada, desde maio, certo que teve a paralisação para o Mundial de Clubes, mas desde a sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence. Queria que você desse um recado para o torcedor para incentivar a vir para São Januário, porque cada jogo que passa, o clima fica mais pesado e o clube não vence. O diferencial do Vasco, como eu disse nos outros anos, foram as vitórias em São Januário. Para você, o que está faltando para o Vasco ganhar em casa? Obrigado. Não, são cenários diferentes. Antes a gente não tinha muito como explicar quando jogava bem e produzia, mas de hoje faltou tudo que a gente precisa. Ter mais vontade, ter mais coragem, ter mais brilho, ter mais disposição tática, voltar mais rápido para marcar, chegar mais gente na frente com mais soma de fazer gol. Hoje faltou muita coisa. Tanto hoje como o quarta, embora tenha sido fora de casa. Ao mesmo tempo, a gente colheu alguns resultados fora de casa, assim, mas aqui é o maior trunfo do Vasco, que é São Januário. E a torcida hoje deu um show que o time não correspondeu. A torcida fez algo que o time não correspondeu em nenhum momento àquilo que a torcida estava fazendo. E isso também é uma frustração para mim, porque a torcida, ela merece mesmo. Merece coisa melhor. Merece vencer e merece que o time jogue bem. Merece as duas coisas. Fernando Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923. Eu vou voltar ao tópico que eu acho que você já abordou diversas vezes em outras coletivas sobre a diferença de jogar bem e o resultado, né? Acho que o Vasco, nessas duas últimas partidas, faltou um pouco de equilíbrio também. Não sei se você pensa da mesma forma, especialmente nas mudanças. Você fez as mudanças lá em Caxias do Sul, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, colocando o GB e o Verratti. E já no jogo de hoje, o Verratti entra no primeiro tempo, final do primeiro tempo, com a saída do Tietê. E o Vasco chega ao empate, mesmo não jogando tão bem. Talvez até em bolas aéreas, ali o Verratti quebrando, batendo de frente com os zagueiros do Corinthians. Quando o Vasco chega ao empate, o meio-campo não está desguarnecido, não falta um equilíbrio dentro do Vasco, com mais volantes ou com uma atenção redobrada. Destacando também o Pumita. Pumita, que tem uma ótima presença ofensiva, mas tem dificuldades defensivas. Não seria o caso de redobrar a marcação ou aguardar apenas que o Ryan faça a dobra? Não seria muito arriscado, porque o Corinthians se criou bastante por lá, tanto no primeiro quanto no segundo tempo? Obrigado. Se a gente pegar um recorte de hoje, a tua análise até faz sentido. Mas o time estava jogando esse time e a gente não estava tendo problema nenhum problema desse tipo aí. O Ryan tem que voltar rápido, o Ryan tem saúde, ele voltou muitas vezes para ajudar a marcar, assim como o David, assim como o Nuno, como jogava. Aí se ele fizer isso e a gente não ganhar, é porque tem muito volante e falta gente para chegar na frente para ganhar. Isso é uma coisa que depois que acontece o jogo, a gente tem uma análise que ela é possível de ser feita. Mas essa análise só teria mais sentido se antes tivesse acontecido a mesma coisa. Se estivesse acontecendo de quando eu cheguei aqui, não estava acontecendo. Aconteceram esses dois jogos, mais nesse jogo. No jogo lá de Caxias não aconteceu, foram motivos diferentes. Tomou um gol com 20 segundos, teve o pênalti. Depois, aos 10, tomamos o segundo gol. O Juventude é um time, lá é difícil de jogar. É um time que marca bem. A gente teve muita bola aérea e não conseguiu criar chance clara de gol por mérito de Juventude e por incompetência nossa. O jogo de hoje, essas coisas não acontecem porque falta o jogador específico da posição. Se você faz isso, você vai fazer outra coisa. Você vai querer guardar esse aqui, mas você sabe que você vai ficar mais contido. Você vai chegar menos na frente. Você vai ter menos jogadores técnicos, vai faltar. E aí, se perder, o questionamento vai, mas você não acha que 3 volantes fica muito defensivo? E a gente fica batendo nisso. O time, esses dois jogos, eles não servem como referência da minha estada aqui. Eu acho que a gente jogou abaixo os 2 jogos, reconheço que a gente foi mal, a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar como time. Hoje, no caso de hoje, a gente precisa melhorar em tudo que aconteceu no jogo, em todas as fases do jogo, na parte tática e principalmente no aspecto anímico. Que a gente podia ter corrido muito mais, a gente podia ter se dedicado muito mais, a gente podia ter sido um time muito mais forte, a gente podia ter representado muito melhor a nossa torcida. Aqui é Diniz Joel Silva, do canal Colina em Foco. Ainda em cima desse assunto de recortes e desempenho com o resultado, é claro que na sua passagem no Vasco ainda é curta, né? Apenas 3 meses. Mas eu queria fazer um questionamento em relação ao seu trabalho no Campeonato Brasileiro, desde o ano passado, juntando a Cruzeiro, Fluminense e o próprio Vasco.
Você tem 34 rodadas, digamos assim, disputadas desde o ano passado e apenas 6 vitórias. É um recorte longo que dá para se fazer um questionamento. Você acha que o seu estilo ultimamente, no futebol brasileiro, já está manjado? E aí essa é a dificuldade? Ou os adversários estão conseguindo neutralizar as suas armas e o seu estilo de jogo? Porque nesse recorte é um recorte que assusta, tendo em vista que o Vasco está lutando para não cair e também provavelmente deve assustar o torcedor. E aí eu quero que você fale o que dá para falar, dá para garantir que o Vasco consegue se livrar baseando-se nesse recorte que é importante? Obrigado. Você fez uma pergunta bem legal para mim, né? Querendo me colocar numa situação que você não vai conseguir. Esse tipo de questionamento seu faz 15 anos que eu uso. Eu posso pegar um recorte maior e falar que eu peguei o Fluminense de baixamento, foi terceiro colocado, o São Paulo, as 2 últimas Libertadores diretas, acho que foi comigo, e por aí vai. E naquela época eu já estava na praça há muito tempo. Mas toda vez que acontece um tipo de declínio, essa é uma pergunta que ela é feita. E tudo bem, ela é legítima, mas ela carece de sentido para mim, no sentido só no número. Se você é um cara que quer só o número, a sua pergunta está legal, mas aí eu te falo que nós estamos em direções muito opostas. Se essa é a tua linha, não é a minha linha. Tá? Eu, igual contra o Santos, foi 6-0 o jogo, eu falei, tive a mesma entrevista. Falei assim, o desempenho levou a isso. E assim, o desempenho que o Vasco estava tendo, aquilo dava muita segurança, que a gente teria muita chance de sair do rebaixamento e ter mais chance de avançar na Copa do Brasil. Se a gente desempenhar assim, a nossa chance ela diminui muito. Então, o desempenho, ele é uma coisa que eu vou buscar sempre, vou bater sempre o desempenho, um bom desempenho, jogar bem, oferecer pouca chance ao adversário, mas você pode jogar muito bem, criar 10 chances de gol, o adversário 1, e você pode perder de 1-0. Não foi o caso de hoje, mas é o que estava acontecendo, a gente estava com muita chance, muito mais chance de ganhar do que perder até jogos passados. Hoje, a gente podia ter vencido o jogo, porque podia ter conseguido vencer. O jogo foi 3-2, podia ter ganho 2-1, e não ia mudar muita coisa para mim, no sentido, ia mudar. Obviamente, uma coisa que importa muito, que é a pontuação, mas não ia mudar naquilo que aconteceu no jogo. A gente ia ter que melhorar, porque se a gente fica desempenhando desse jeito, a nossa chance de perder é muito grande. Professor Diniz, Eduardo Canelas, canal A Hora do Vasco, boa noite. Bom, o torcedor do Vasco continua insatisfeito com o desempenho e os números também vêm demonstrando completa insatisfação e legitimizando, como você bem falou, essa insatisfação do torcedor do Vasco. Hoje, o torcedor enxerga novamente que a grande chance de termos aí uma melhoria seria a chegada de reforços. Eu gostaria de entender e te perguntar como tem sido essa sua relação com o Admar. Os reforços que chegaram agora, como o Andrés Gomes, o Robert Renan, os jogadores que vêm chegando, e também quero perguntar em relação às saídas que vêm acontecendo no Vasco, como a saída iminente do Luiz Gustavo. O senhor passa por todas essas decisões, isso tudo em relação a esses jogadores, principalmente chegando, foram jogadores que o senhor pediu. E o que o senhor espera dessa semana ou semanas finais dessa janela de transferências que até aqui ainda vem deixando o torcedor insatisfeito diante, como falei, do resultado em campo, dos jogadores que chegam e da quantidade de vezes, por exemplo, que a diretoria buscou os zagueiros no mercado, olhando para esse lado defensivo que a gente fala bastante, e há mais de um ano vem buscando e não consegue acertar uma zaga contundente aí para dar tranquilidade ao torcedor. Então, em relação à minha relação com a diretoria, obviamente que as coisas são conduzidas de comum acordo. Alguns jogadores são indicação da diretoria, são oportunidades. E um outro jogador, como no caso do Robert Renan, já é uma coisa mais consensual. É um jogador que, embora seja jovem, já tem uma experiência. É um jogador que eu gosto. É um jogador que quis vir para o Vasco. A saída do João Vitor, aquela foi uma situação que ele não tinha pedido, mas no dia seguinte ele acabou pedindo para sair, mas era um jogador que estava performando bem comigo. E a gente está atrás de pelo menos mais um zagueiro, com condições de chegar 1 ou 2 zagueiros. Se a gente conseguir, mas a gente não adianta trazer um jogador que a gente acha que não vai performar. Tá? Tem algumas apostas. O André Gomes é um jogador que é um jovem, que as informações são muito pertinentes, que é uma aposta do Vasco, não teve um desembolso grande de dinheiro, mas é um jogador que a gente foi criterioso, a gente assistiu o vídeo, pegou a informação e espero que a gente consiga acertar. É um jogador que promete, obviamente vai levar um tempo para se adaptar, e a gente está atrás de mais alguns jogadores antes de fechar a janela, mas assim de maneira pontual. Não é fácil
fazer futebol e contratar jogadores com carência de dinheiro. A venda do Luiz Gustavo foi uma venda porque a gente precisava de recursos para tocar o clube, para pagar salário. Não era um jogador que eu gostaria que saísse, muito pelo contrário. É um jovem que eu acho que tem um futuro, já te falei outras vezes, brilhante pela frente. A gente está preparando o Luiz para ele voltar mais forte. Ele jogou 6 partidas comigo e teve uma boa proposta financeira. Então, a tendência que ele jogasse mais jogos e conseguisse performar como a gente imaginava, que essa proposta fosse até maior. Mas por uma questão de fluxo de caixa, foi necessária a venda do Luiz. Diniz, boa noite. Pedro Cobalé do Lance. O Vasco tem jogo na quarta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil, e na sequência já pega o Sport lá na Ilha do Retiro, depois pega o Botafogo de novo. Eu queria saber como é que você está planejando em gerenciar o elenco do Vasco. Você já teve que fazer algumas improvisações no elenco. E com a situação do Vasco muito próxima da zona do rebaixamento, como é que você está planejando gerenciar o elenco? Estou planejando, estou gerenciando desde quando eu cheguei aqui. A gente tem que procurar fazer agora, ver o que está acontecendo de errado nessa semana, num jogo e no outro. A gente já tem algumas coisas que já são identificadas, a gente não fez. A gente vai analisar o vídeo de novo, a gente vai conversar internamente e vai procurar preparar da melhor forma para enfrentar o Botafogo na quarta-feira e seguir jogo a jogo, procurar fazer o melhor. A gente tem uma margem grande para melhorar do que foram esses 2 jogos. Diniz, boa noite, Vitor do Globo. Queria te perguntar a situação do Tietê, para você atualizar como é que foi. Ele saiu de campo ali, parece que chorando, com muitas dores. Como é que tá? Preocupa para o jogo com o Botafogo? Não preocupa. Saiu, aparentemente, uma lesão muscular. Então ele preocupa bastante para o jogo do Botafogo, não só do Botafogo, mas nessa sequência mais curta. Ele é um jogador que a gente está preocupado em esperar o exame de imagem para dar informações mais precisas. Diniz, Bruno Murito do GE. No primeiro gol, teve a jogada ali foi uma jogada que o Corinthians explorou muito durante toda a partida, aquela inversão para o Bidu e a entrada da área ali do Vasco meio desprotegida, né? Eu queria, depois do gol, eu reparei que você chamou muito a atenção do Puma Rodrigues ali no lance, e logo depois também rolou aquela conversa com o Ryan ali, em bastante tom de cobrança. Qual foi o erro, além daquele espaço na área, né? Qual foi o erro ali no lance que você estava falando tanto com o Puma e com o Ryan? Então, isso é um erro. E parabéns por sua pergunta. De novo, uma pergunta inteligente. Assim, o que aconteceu ali, aquela linha, ela tinha que ficar um pouco mais aberta, mais espaçada, e o Puma era para saltar e o Ryan está mais próximo. Aquilo foi um erro coletivo. A gente tomou um gol de inversão de lá para cá, teve umas 2 ou 3 no primeiro tempo, mas esse é o gol, e tomamos outro gol de inversão. O segundo gol também foi um lance parecido. Não foi só nas costas do Puma. E os 2 gols tiveram coisas parecidas. Quando a bola entra, assim, se a gente joga com a linha mais alta, então a linha de 4 ela fica um pouco mais aberta, o lateral tem que saltar mais rápido ali. Então o Puma tem que saltar e a linha tem que correr, o Ryan tem que estar mais próximo para voltar e os volantes têm que fechar o funil na área. A gente não fez nada disso, nós erramos uma. Nós erramos uma. Tem alguma chance de atuar com a camisa do Vasco? Obrigado. Eu acho difícil o Nino vir para algum time do Brasil, era um desejo meu. Eu não sou um treinador de indicar muitos jogadores. Eu acho que é difícil, muito difícil acertar em contratações. Os nomes vão sendo mapeados e eu vou avaliando junto com um conjunto de pessoas no Vasco. Mas o Nino é uma indicação pessoal minha, que é um jogador que eu conheço e que eu tenho condições de saber o que ele pode entregar. O Robert Renan também é uma indicação que eu participei, assim, que eu conheço mais o jogador. E mais um ou outro. O resto a gente vai buscando, a gente está mapeando os jogadores, só os jogadores que eu quero, o Flamengo quer também, o Fluminense quer, o Palmeiras quer. E a gente não tem o dinheiro para contratar. Então, os jogadores que a gente tem condição de trazer, dá mais trabalho. A gente precisa mapear bem, a gente precisa pegar informação, a gente precisa ver no jogo e tem uma chance de acertar e chance de errar. Contratar não é uma coisa fácil, sem dinheiro. Quando a gente tem mais dinheiro, você vai com mais segurança, você vai geralmente jogador com idade boa e com o serviço prestado já. Mas tem mais chance de acertar. Não é certeza, mas a chance é maior.
Então, contratar não é uma coisa fácil. E eu procuro ser muito criterioso e cuidadoso na hora de contratar para aumentar a chance do acerto. É o PH. O PH, em princípio, ele não preocupa para a sequência. O PH, ele poderia até, se a gente forçasse, mas ele tinha um desconforto e tinha uma sinalização de imagem também que o departamento médico, eu e o PH, a gente decidiu conjuntamente que era melhor ele não ir para esse jogo, porque ele corria um risco desnecessário e na quarta-feira ele tem mais chances de poder iniciar o jogo. Mas ele não tem nada importante. Obrigado, professor Diniz. Valeu. Boa noite, Diniz. Patrícia, Sintonia Esportiva. Os resultados não vieram e no Brasil existe essa pressão por vitórias, né? E como você lida em relação ao seu trabalho técnico, mas eu digo assim, hoje eu digo de uma forma geral, como que você está lidando com isso no Vasco? Eu lido muito bem com essa pressão que tem. Eu acho que a pressão ela existe no futebol, principalmente no futebol brasileiro, e trabalhar instituições de massa como é o Vasco. Então, é uma coisa que, para mim, eu lido muito bem. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto, mesmo num momento desse, eu gosto de estar aqui. Eu quero ajudar o Vasco a sair disso e conquistar coisas boas. Eu assumo as responsabilidades por estar aqui. Eu não transfiro responsabilidade. Eu gosto de estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Eu quero que isso dê certo. Eu vou fazer de tudo para dar certo. Assim, se fala para mim assim, não me falta assim, coisas importantes da vida, trabalho, coragem, determinação para fazer as coisas, desejo de fazer com que a torcida volte a sorrir, são coisas que não me faltam. E eu acredito muito na força do trabalho. E os jogadores também trabalham. A gente foi mal os 2 jogos e a gente não deveria ter ido mal. Porque a gente carrega uma torcida sofrida e muito importante. E a torcida, quando vem e se manifesta dessa forma, com crítica, a gente tem que saber aceitar, porque a torcida está certa. E a gente tem que saber reconhecer, trabalhar mais e entregar mais para a torcida. Boa noite, Diniz, Jonathan, canal Mário Coelho, John Vascaíno. Diniz, o elenco é muito limitado. Atualmente você está improvisando um volante na zaga. Não sei se por opção tática ou por não ter confiança no Oliveira e no Lemos, que são da posição. A gente sabe que o time precisa reforçar em praticamente todas as posições, né, esbarra na falta de dinheiro, e o pouco que tem normalmente é gastado de maneira errada, né, com jogadores chegando fora do seu 100%, na grande maioria apostas. Como o torcedor pode acreditar que esse elenco é capaz de se livrar de mais um rebaixamento, e quero saber se você acha que isso é possível com o que você tem em mãos hoje para trabalhar. Claro que é possível. Assim, eu recordo esses 2 últimos jogos, 4 dias para cá, está tudo muito ruim mesmo. Mas de 4 dias para lá não estava ruim. Os resultados estavam vindo, mas o time estava jogando bem, o time estava com um cheiro muito grande que ia começar a vencer. E aí veio uma vitória muito contundente e fora dos padrões, que talvez seja a maior vitória do Vasco Campeonato Brasileiro fora de casa, contra o Santos do Neymar, que repercutiu daquele jeito, e a gente não soube digerir isso de maneira adequada. Então, a gente tem que... Eu acredito muito no time. Agora, a gente tem que saber lidar com essas 2 derrotas que a gente teve. Saber aprender e reagir rápido. E aí, o que você achou? A coletiva completa do Fernando Diniz. Você concorda, não concorda? De quem é a culpa desse momento do Vasco da Gama? Conta pra mim, deixe o seu nome e o nome da sua cidade também aí nos comentários. A renda foi de R$ 1.453.977 para 19.612 pagantes, 20.329 torcedores presentes. O Vasco perdeu o Tietê machucado, dificilmente vai enfrentar o Botafogo. Até diria para você que não vai enfrentar o Botafogo na quarta pela Copa do Brasil. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Ajuda a gente aí e eu te agradeço, né? E Wellington Campos FC. Já passamos de 100 mil, queremos chegar a 200 mil. Queremos chegar a 200 mil. E vamos lá com a sua ajuda, tá bom? Fiquem com Deus, uma grande semana para todos. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.